A paz de Cristo, querido irmão, querida irmã. Eu sou o Wanderson Valdetaro e é uma satisfação trazer mais um devocional para você. Esse que é o nosso devocional de número 27 dias, nos colocando aí na presença de Deus, glória a Deus por isso, e firmes na fé. A porção da palavra de Deus que eu trago hoje está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. A gente vai estar falando hoje sobre a defesa pela fé, amor e esperança. Então a palavra diz assim: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Queridos, quando a gente lê essa passagem aqui, e lembrando que aqui está na Almeida, conferido e fiel, corrigido e fiel, então a palavra mais fiel possível ali, nós vemos falando sobre que a gente tem que se vestir com a couraça da fé e do amor e tendo como capacete a esperança da salvação. Quando a gente fala de couraça na guerra, é aquela parte da armadura ali, por isso que a couraça era geralmente feito de couro, ou ali de metal, que você vê que eles vestem aquela roupa ali, por baixo da armadura, aquilo ali, ele fazia com que o soldado estivesse protegido contra qualquer investida externa. E se você pensar na couraça, nessa parte de couraça, ela protegia os órgãos vitais, o coração, rim, fígado, ali, pulmão, os órgãos vitais. Então quando a gente olha aqui, que a gente tem que estar se revestindo pela couraça da fé e do amor, a gente tem que estar revestindo a nossa essência, aquilo que nos dá vida pela fé e amor. Isso da palavra de Deus. A gente tem que estar nos protegendo. Então a couraça, ela vem ali nos revestindo, nos protegendo contra os males do mundo, contra aquilo que está externo. E quando a gente fala capacete da esperança da salvação, é o capacete, ele reveste o quê? A cabeça. Então, vem muito da área espiritual. É o nosso conhecimento, é o que a gente escuta, é o que a gente vê, Muitas das vezes também é o que a gente fala. Então, a nossa essência de sentimentos, a nossa essência real ali de conhecimento, então ele vem pela esperança da salvação. Então a gente tem a esperança pela salvação, a salvação que foi dada por Cristo, a salvação que foi dada por meio do sangue, e a gente está revestido ali com a couraça, essa couraça que nós levamos em fé e amor. Então a gente está tendo a fé em Cristo, estamos revestidos ali nessa esperança da salvação. Então a gente está em pensamento. Então seus pensamentos, trazendo aqui na Bíblia, tem que estar sempre voltado com os pensamentos na palavra de Deus e sentir que a sua fé, a sua proteção está vindo daqui. Então, a vida cristã é uma batalha espiritual constante, travada não contra a carne e sangue, a palavra diz que é contra potestades e principados e potestades. Então, mas contra forças espirituais que buscam enfraquecer a fé e apagar a luz interior. Nessa guerra invisível, não é uma guerra visível, não é uma coisa que a gente consiga enxergar, que a gente consiga ver, mas muitas das vezes a gente consegue sentir, a gente consegue realmente sentir. Então nessa guerra invisível, nossas armas não são humanas, mas divinas, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. O que vem a ser essas fortalezas? Uma fortaleza e uma fortificação. Então, quando a gente fala que a gente está destruindo uma fortificação, quando Jesus disse que Ele veio nos salvar e nos livrar do aprisionamento que nós tínhamos, porque éramos escravos, nós éramos escravos do pecado. Então, quando a gente é escravo de alguma coisa, a gente está preso. E isso tudo vem nos tirar dessa fortaleza enganosa do mundo. O mundo tem feito,
em volta das pessoas, em volta do pensamento, em volta do coração, colocada ali realmente uma grande barreira para que as pessoas consigam enxergar o sentimento e o sentido da verdadeira salvação que é em Cristo. E hoje, você se procurar aí, você vai ver pessoas que está, no caso ali, ensinando, que está dizendo, que está evangelizando, mas conforme a aceitação e o amor do mundo, não o amor de Cristo, porque o amor de Cristo, ele limpa, o amor de Cristo, ele purifica, o amor de Cristo, ele salva. E isso do pecado. Então ele limpa o pecador, ele limpa o pecador. A partir do momento que você reconhece que é difícil, porque Cristo disse que você tem que carregar a sua cruz, cruz não é fácil, você vai sofrer. Ninguém consegue viver, sabe, um amor genuíno em Cristo, tendo a verdadeira paz conforme as coisas do mundo, andando no errado. E aí você está tendo a paz na carne, você está fazendo as coisas prazerosas. E a palavra não diz que o prazer, né, o prazer que é vindo de Deus, que é esse prazer mundano, mas ele fala que o verdadeiro prazer vai ser superior do que qualquer prazer. O que você vai sentir, e ele fala no céu, vai ser superior do que qualquer prazer que você possa sentir aqui na terra. Então que você saia dessa barreira que está sendo criada em volta de você, dessa bolha que está sendo criada no mundo, em dizer que Deus é um Deus só de amor. O Deus também que nós temos na Bíblia, na palavra, é um Deus de justiça, é um Deus que se afasta do pecado, não do pecador, mas do pecado. A partir do momento que nós estamos carregando o pecado, e a palavra diz que o único pecado que é imperdoável por Deus é o pecado contra o Espírito Santo. Sabe, se você está cheio de pecado, você está afastando o Espírito Santo de você. O Espírito Santo não mora numa casa suja, mas numa casa limpa. Se você continuar fazendo o que é de errado, por mais que você esteja feliz momentaneamente, por mais que você esteja com a sua vida maravilhosa, você não vai encontrar o caminho verdadeiro, que é apenas por Jesus. E Jesus disse: você está perdoado do seu pecado, vai e não peque mais. Não há perdão, né? Não há perdão verdadeiro se não há saída do pecado. Se você continua no pecado, você continua no perdão. E que você então se liberte dessas fortalezas criadas pelo mundo e entre no verdadeiro refúgio que é em Cristo. Então a fé nos protege das setas das dúvidas, o amor nos blinda contra o ódio e o ressentimento. E a esperança mantém a mente erguida quando o desânimo tenta nos dominar. Cada uma dessas virtudes é parte essencial da armadura que o cristão deve vestir diariamente para permanecer firme em tempestades e em tempos difíceis, tempos de luta. Paulo nos adverte a sermos sóbrios e vigilantes, conscientes de que o inimigo busca brechas para semear medo e confusão. Isso que eu estou dizendo aqui, sabe? Às vezes, quando você está numa luta tão grande, sabe? Ninguém quer assaltar, ninguém quer roubar uma casa que está vazia. Para roubar alguma coisa tem que ter alguma coisa lá. Então o ladrão vai vir para roubar algo em você que ele não quer que esteja em você. Então ele não quer esperança, ele não quer certeza, ele quer pôr dúvida, ele quer pôr prazeres mundanos, coisas que te afastam da presença de Deus e não que te aproximam. Então que você tenha no seu coração essa certeza que o inimigo, o diabo, vai tentar tirar aquilo que tem de você de Deus, para que você possa se encher com as coisas do mundo. Lembre-se disso, ninguém tampa pedra numa fruta podre, Então se está tampando uma pedra numa fruta, quer dizer que quer aquilo, é algo que está bom. Então tome cuidado, sabe? Geralmente quando você está muito no sossego na sua vida, ninguém está falando nada, quer dizer que talvez você não está incomodando as pessoas que são para ser incomodadas. Não que você vai incomodar alguém, sabe? O cristão, o verdadeiro cristão, ele tem o amor verdadeiro por todos, porque se nós fomos levados a evangelizar, quer dizer que a gente tem que levar a salvação, levar a Cristo. Mas quem vai converter o coração é o Espírito Santo. Para isso você mostra o caminho. E o Espírito Santo faz o papel de converter, para que essa pessoa aceite a Cristo. Então que você seja um verdadeiro evangelista,
que você leve o amor, mas também leve a palavra conforme está na Bíblia, conforme a palavra verdadeira, a palavra de salvação e não de perdição, dizendo que Deus aceita qualquer um do jeito que ele é. Isso é mentira. Deus não é para todos, é para aquele que aceita Jesus como Salvador. O Deus verdadeiro, ele é para aquele que aceita, ele não obriga, ele está acessível. Então que você tenha isso no seu coração. Se você vai chegar a Deus, tem que ser por meio de Cristo. Não há outro caminho, é Cristo, e você tem que aceitar. Se você não aceita, você não vai ter acesso ao Pai. É isso que a palavra vem dizendo, né? Que a palavra vem trazendo. E a gente tem que se revestir contra essas coisas do mundo, né? Contra tudo isso, e estar sempre com a palavra presa, impregnada no nosso coração e sempre levando a nossa mente cativa. Então a fé nos ancora em Deus quando as tempestades sopram com força, impedindo-nos de sermos levados pelo vento das circunstâncias. O amor, por sua vez, é o laço que une e cura, tornando-nos testemunhas vivas do caráter de Cristo. Já a esperança é a chama que mantém aceso o olhar para o futuro, nos lembrando de que a vitória final já foi conquistada na cruz. A vitória já foi conquistada na cruz, né? Então, Jesus venceu a morte. Jesus venceu o mal. E sempre vai ser assim. Ele vai sempre vencer. Então, com essa armadura espiritual, a fé, amor e esperança, o cristão permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Ele não confia em suas próprias forças, mas no poder do Espírito Santo, que o capacita e o reveste sempre a vencer. Ele capacita ali a estarmos revestidos e a gente vai resistir e vencer até o final. Aquele que está revestido da luz, deixa eu só... Então, aquele que está revestido da luz de Cristo não é vencido pelas trevas, pois carrega dentro de si o brilho da presença divina. Assim, a vida cristã se torna uma jornada de vitória diária, sustentada pela fé que vence o mundo, pelo amor que tudo suporta e pela esperança que nunca se apaga. Glórias a Deus por isso. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você, então que você reforce sua armadura espiritual hoje. Use fé, amor e esperança para se proteger das tentações e permanecer firme diante dos desafios. Que você consiga sair dessa bolha do mundo, sair disso que o mundo tem dito que tudo é amor e tudo pode. Nem tudo que nos pode é permitido. Nem tudo que é permitido convém que façamos, apesar de ser lícito, mas convém que façamos. Então que você tenha o discernimento espiritual, que você se revista com esse capacete e se revista também com a couraça, protegendo a sua vitalidade e protegendo aí os seus pensamentos, se revestindo realmente de pensamentos que edificam, né? O que você vê, o que você escuta, então onde você está, que você consiga assimilar as coisas do reino para que a sua vida siga conforme a vontade de Deus, né? Isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Não esqueça aí de adquirir os devocionais Escada da Fé, 365 dias de oração, orar sem cessar, né? E é só clicar no link aí que você vai estar podendo adquirir na descrição. E vamos para a nossa oração, né? Terminando aí esse devocional, né, de hoje, para que a gente possa estar aí nos fortalecendo. Pai amado, querido, obrigado, Deus, por mais um dia aqui, Pai, certamente na sua presença, que o Espírito Santo de Deus não se afaste de nós, meu Deus. Nós reconhecemos, Pai, na figura de Cristo a verdadeira salvação. Sabemos que Ele, Pai, derramou na cruz o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados, lavando assim nossos pecados, Pai, e nos dando direito de ser chamados filhos do Senhor. Pai amado e querido, nesse momento pedimos, Pai, que o Senhor venha revestir nossos pensamentos, meu Deus, com pensamentos realmente da palavra do Senhor, meu Deus, que a gente espiritualmente esteja capacitado, meu Pai, a estar caminhando nesse mundo tão difícil, meu Deus,
Deus, nos protege, Pai. Que a couraça do Senhor venha estar nos revestindo, Pai, nosso peito, nosso coração dos maus sentimentos, tirando dentro de nós, Pai, qualquer sentimento que venha nos afastar da sua presença, meu Deus. Que nossos desejos venham a estar conforme a vontade do Senhor, que a gente não se entregue, Pai, às coisas do mundo, que todos esses prazeres mundanos, Pai, venham a se afastar do nosso coração, que a gente não tenha desejo, Pai, de estar nesse meio, e sim no meio do Senhor, meu Pai, no meio do povo do Senhor, no meio das suas palavras, ó Pai, daquilo que vem do céu e não do que vem da terra. Pai, que os anjos do Senhor nos protejam, nos guiem, Pai, desses acontecimentos, das coisas do mundo tão difíceis, meu Deus. Que o Senhor venha nos capacitar a cada dia a estarmos de pé, Pai, para seguirmos firmes nessa caminhada do Evangelho, meu Deus. Que o Senhor venha nos capacitar dia e noite. Que o Senhor coloque em nosso caminho, Pai, pessoas sedentas, pessoas necessitadas da palavra do Senhor, meu Deus, necessitadas de salvação, para que o Espírito Santo do Senhor, por meio de nós, meu Pai, possa atingir essas pessoas, possa chegar até essas pessoas, meu Deus. Que o Senhor nos use poderosamente para o crescimento do reino do Senhor, para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Em nome de Cristo é o que oramos agora e pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por permanecer firme comigo até aqui. E a gente está fechando aí um mês, terminando esse devocional de um mês que a gente está fazendo e entrando aí nos próximos devocionais. Eu vou estar fazendo com vocês o Escala da Fé e o 365 dias de oração, orar sem cessar. Se você já adquiriu isso, você vai poder estar acompanhando comigo. Então, que a gente fique firme aí nessa caminhada, que você tenha um resto de dia maravilhoso, que essa noite seja abençoada, ou o dia, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo, que ele vai ficar gravado aqui no YouTube e nas redes sociais. Mas eu agradeço pela sua presença, que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente e que você venha estar sempre revestido com o capacete de Deus e com a couraça de Deus. Ele te revestindo por completo, tanto a sua mente, seu espírito, a sua essência, o seu coração, os seus desejos e toda a sua vida. Que você venha estar aí firme na presença do Espírito Santo e que Ele guie a sua vida. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre sua vida, sobre sua família, não só hoje e sempre. Fique com Deus. Beijo no coração. Até amanhã para o próximo devocional.